Uma palavra hoje que ela veio do céu para você. Se você entender o que nós vamos falar aqui hoje, a sua vida ela vai mudar completamente. Mudar completamente. Eu garanto isso para você. Presta muita atenção, tá? Se você tiver a Bíblia aí, é bom que você pegue, anote essa passagem, depois você leia, porque eu vou ler só alguns versículos, mas eu vou te contar a história, tá? Pra você poder entender o contexto da situação, do que eu quero te dizer. E essa palavra pode mudar a tua vida. Porque eu vou falar hoje de um homem que foi um rei chamado Asa. Asa. Esse rei Asa, ele reinou 42 anos sobre Jerusalém. Ele foi muito bem sucedido no seu reinado. Muito bem sucedido. Ele foi tão bem sucedido que ele enfrentou uma das maiores lutas, uma das maiores guerras de toda a história dos reis da Bíblia. Ele enfrentou um exército que se juntaram os inimigos contra ele, contra Israel, e conseguiram juntar um exército de 1.200.000 homens. Amigo, amiga, você sabe o que é 1.200.000 pessoas? Isso é uma grande cidade. Aqui no Rio de Janeiro, deve ser o quê? São Gonçalo e Niterói, né, Ruba? Se tiver isso, deve ter isso, 1 milhão e pouco. Olha só. Em São Paulo tem mais cidades, mas você vê, é Campinas, é Guarulhos, não sei se Ribeirão Preto tem, mas são grandes cidades. E quando aquele exército veio contra o rei Asa, ele foi logo consultar o profeta. Ele foi logo buscar uma direção. Ele foi logo a Deus. E quando ele foi a Deus, isso tudo que eu estou te contando está no livro de 2 Crônicas, a partir do versículo 13 ali em diante, tá? Aí o 14 tem essa luta, o 15 ele recorre a Deus. Aí diz assim, ó, olha só, presta atenção, você vai entender, tá? Estou falando do rei Asa. Ele foi consultar o profeta na hora da batalha. Pô, 1.200.000 homens, que isso? Vai me destruir. Eu não tenho força suficiente, eu não tenho um exército suficiente para vencer um exército tão poderoso como esse. E aí, eu anotaria isso se fosse você. Quando você não souber o que fazer diante de uma situação, vá a Deus. Faça uma oração. Busque uma resposta divina. Quando você não souber, eu não sei o que fazer. Eu tenho um problema aqui grande e me sinto pequenininho diante desse problemão. Maior do que esse problema é Deus. Então Asa o que fez? Foi a Deus, foi ao profeta. O profeta reuniu o povo, reuniu Asa, reuniu o exército, reuniu todo mundo de Israel e falou assim, ó. Dá para colocar na tela, Ruba? Coloca na tela aí, 2 Crônicas 15:2, para todo mundo ler comigo. Vai, leia comigo você que está em casa, vai. Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Ficou claro? Pode voltar, Ruba. Ficou claro? Ficou claro? Então, o profeta chega, viu a situação e falou, Asa, presta atenção todo o povo de Judá e Benjamim. Olha só, o Senhor está convosco enquanto você está com ele. Se você buscar, você vai achar. Mas se você deixar, aí ele também não vai poder fazer nada, porque você deixou. E aí o que Asa fez? Asa entendeu, pegou o espírito. E aí está o segundo segredo. Eu já falei o primeiro, não sei se você anotou,
tá? Até se você puder botar aqui no comentário, para quem não pegou, para quem... depois eu anoto, acabou esquecendo. Então o primeiro é quando você não souber o que fazer diante de uma situação, vá a Deus, faça uma oração. O segundo passo, Asa ouviu aquilo e botou em prática. Então o profeta disse, Asa, é o seguinte, Deus está contigo quando você está com ele. Se você buscar, você vai achar. Se você deixar, ele vai te deixar. O que Asa fez? Fez todo o povo se voltar para Deus. O povo foi orar, o povo foi jejuar, o povo foi se humilhar, o povo foi confessar os seus pecados, o povo se voltou para Deus. Eles buscaram a Deus com todas as suas forças. Sabe o que aconteceu? Eles não precisaram nem lutar contra o exército. Porque vem um espírito de confusão e eles começaram a se matar. O exército inimigo, tá? Aquele 1 milhão e poucos. Eles começaram a lutar entre si. E quando foi no amanhecer, o exército, os que não tinham morrido, tinham fugido. Então quem batalhou aquela batalha? Foi o próprio Deus, que foi na frente, que enviou providência. Deus é assim, ele trabalha de maneiras que você não consegue explicar. Tem explicação. Até para o incrédulo, uma pessoa que não crê em Deus, entender é difícil, porque ele fica assim, mas como é que foi? Nem ele sabe explicar. Porque milagre não se explica. Milagre não se explica. Quando Deus age e como Deus age, não tem como. Não tem como explicar. É uma saída. Por exemplo, deixa eu contar. Tá dando para entender, gente? Tá dando para você entender? O rei Asa foi lá e buscou a Deus e teve o livramento. Vou contar para vocês algo, para você poder entender essa palavra claramente. Havia um reinado e o rei desse lugar, ele se dizia muito justo, porque todo homem que era condenado era levado diante do rei e o rei levava em praça pública e deixava as pessoas dizerem se ele poderia ser absolvido ou condenado. Ou quando não, o rei escrevia num papel, condenado e absolvido. O que o homem tirasse, o que a pessoa condenada tirasse. Se ela tirasse absolvida, ela estaria livre. Ela não seria ali condenada à morte. Até que chegou um homem condenado injustamente pela fé que ele tinha em Deus e por propagar a palavra de Deus. E esse homem foi condenado, só que tinha que ser levado à praça pública. Escrevia-se no papel, condenado, e no outro absolvido. Só que nessa situação, escreveram nos dois papéis condenado. Não tinha saída, não tinha jeito. Os dois papéis condenado. Aí dobrou, botou lá num potinho, e o rei falou, olha, o que você tirar será a sua sentença. Mas já estava tudo para condenar o homem, porque não queriam que ele continuasse a propagar a palavra. Esse homem, em espírito, orou, e na hora que ele tirou o papel, ele não abriu, ele pegou, botou na boca e engoliu. Engoliu o papel pequeno, botou na boca e engoliu. O rei ficou assustado, todo mundo assustado, e nunca tinham visto aquilo, e de repente perguntaram para o homem, e agora? Como é que vamos saber a sua sentença? Você acabou de comer o papel que seria a sua absolvição, a sua condenação, como é que a gente vai saber agora? E o homem falou, é muito simples. É só vocês abrirem o papel que ficou, que vocês vão saber qual foi o que eu comi. E o que estava escrito no que ficou? Condenado. Ou seja, teoricamente, o que ele engoliu, o que ele comeu, foi o absolvido. E não tinha o que o rei fazer, porque estava diante da multidão, e o homem foi absolvido. Mas como é que veio essa direção, hein? Amigo, como Deus trabalha não importa. O importante é você buscar Ele. O importante é você estar na dependência dEle. Então, o rei Asa entendeu isso, praticou isso 42 anos. Ele viu livramentos, ele viu vitórias, ele viu
ele viu coisas extraordinárias, ele viu que buscando a Deus ele venceria. Até que chegou num momento da vida, e eu vou para o próximo capítulo, finalzinho da história de Asa, diz assim, eu vou pedir para o Ruba botar na tela, bota na tela, Ruba, por favor. Leia comigo, você que está em casa. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais. Morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si na cidade de Davi. Então pode voltar para mim, Ruba. Olha isso, gente. 41 anos. E aí, chega um momento da vida em que ele tem uma doença nos pés. O que ele tinha que fazer? Ele podia ir ao médico? Claro. Claro. Você deve ir sim ao médico. Só que primeiro o que ele tinha que fazer? Ele já sabia. Ele já praticava. Ele tinha que primeiro ir a Deus. Primeiro buscar a direção de Deus. Primeiro a força de Deus. Depois eu trato com os homens. Primeiro eu busco a Deus. Depois eu trato com os homens o que precisa ser tratado. Só que nesse momento ele coloca Deus de lado e confia só no homem. E o que a Bíblia fala sobre aquele que confia no homem? É uma palavra forte, mas é para te alertar. Ele diz que maldito é aquele que confia no homem, que faz do seu braço o seu apoio, a sua força. Ou seja, quer vencer na força do braço. Eu preciso trabalhar, eu preciso ir no médico, eu preciso de advogado, eu preciso de cirurgião, eu preciso de engenheiro, eu preciso, seja para qual projeto for. Mas antes de qualquer um, eu preciso de Deus. Então, no momento ali da doença, que era para ele ter buscado a Deus e entender o seguinte: poxa, eu venci um exército de 1 milhão e poucos mil homens. Eu venci batalhas extraordinárias. Isso aqui vai ser mais um testemunho. Isso aqui vai ser mais uma bênção que eu vou contar e glorificar o nome do meu Deus. Só que não. Ele não recorreu a Deus. E aí eu finalizo dizendo que o maior erro do homem é não contar com Deus. E sabe quando você mostra isso? Quando você não ora, quando você não busca. Você tem dificuldade para estar aqui todo domingo. Um domingo você está, outro você esquece, um domingo você vem, aí você... Todo dia tem uma palavra minha. Está disponível 6 horas da manhã. Acordou 6? Assiste. Acordei 7? Está lá, assiste. Acordei 8? Assiste. Isso vai te edificar, te fortalecer. Tem reunião aqui segunda, tem reunião aqui quarta. Se esforça para assistir. Busca Deus, amigo. Lê a Bíblia, ora, jejua. Procure ter amizades cristãs que te aproximam de Deus. Pessoas que professam a mesma fé, que você pode conversar, falar de várias coisas. Procura fazer isso. Faz isso que você vai ver Deus se manifestando na sua vida. Não vai nessa de achar que sozinho você chegar lá, não. Você pode até chegar. Mas vai chegar uma hora que você vai enfrentar uma parede, porque o jogo da vida é 100% espiritual, não esquece disso. Se você não estiver bem espiritualmente, não adianta querer vencer as outras batalhas. Porque está escrito que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Não é. Você precisa entender isso, não é. Está escrito, não sou eu que estou dizendo. Então eu vim aqui ser boca de Deus para você, para te ajudar. Você se fortalecer, se levantar, está forte, está buscando a Deus, está envolvido com a presença de Deus, está aqui comigo, está lutando, está batalhando, está no corpo de Cristo. E se você está no corpo, amigo, o corpo de Cristo é saudável. É saudável.
Então eu estou te convidando, não é para fazer parte da igreja A, B ou C, porque a placa da igreja não salva ninguém, é fazer parte do corpo de Cristo. É estar dependendo dele, é estar buscando a ele. E eu quero te propor isso hoje. Eu quero te propor para que em toda e qualquer situação você busque a Deus. E não coloque nunca Deus de lado. Deus sempre em primeiro, sempre adiante. Vai fazer alguma coisa? Ora. Vai tomar uma decisão? Ora. Vai fechar um contrato? Ora. Ora para tudo. Ah, mas eu vou ficar meio maluco. Fica meio maluco, amigo. Mas é uma maluquice que vai te ajudar. Ninguém ficou maluco de orar tanto, não. Pelo contrário, você se sente mais forte, mais confiante, se sente mais capaz. Uma oração é capaz de abrir portas que você nem imagina. Uma oração é capaz de salvar uma pessoa. Uma oração é capaz de livrar alguém de situações de morte. Uma oração é capaz de abrir uma porta que estava fechada há muitos anos. Uma oração é capaz de quebrantar um coração de pedra. Uma oração é capaz de fazer coisas que nem você imagina. Ela é capaz de mover o céu. E eu quero convidar você hoje para todo dia estar comigo orando. 6 horas da manhã, ou o horário que você acordar. Você já vai pegar o seu celular, não vai ver notícia, não vai ver Instagram, não vai ver Facebook, vai ver nada. Você vai ligar aqui na mensagem, você vai assistir a mensagem. Por isso você tem que se inscrever no canal, já acionar aí o sininho para a mensagem estar ali, você já recebe o alerta lá para não esquecer. Todo dia você assiste a mensagem. É uma mensagem, uma oração, vai te edificar, vai te fortalecer. Aí domingo você vem, 9 horas a reunião começa. Depois fica disponível para você assistir. Acordou 10 horas, assiste o culto. Quarta-feira tem culto, a noite do poder. Segunda-feira o desbloqueio. Amigo, tem tudo. Agora, é pegar e praticar. É pegar e praticar. Não adianta estar ouvindo aqui, quando acabar a reunião, culto foi bom, né? Foi legal. Tá, e o que eu vou fazer com isso? Nada. Não adiantou nada você estar aqui. Era melhor nem ter vindo. Perdeu tempo. Ouviu aqui? Bota em prática. Você vai ver que o Deus que deu vitórias a Asa contra um exército de mais de 1 milhão de homens é o Deus que vai te dar vitórias também sobre essas suas lutas que você tem vivido. Fique de pé aí no seu lugar, vai. Fica de pé, por favor. Vamos buscar a Deus. Você vai vencer. Quem busca a Deus vence. Feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Com seus olhos fechados, faça um voto aí de buscar a Deus com todas as suas forças. É só você fazer uma oração, é só você falar assim: Deus, eu me comprometo a partir de hoje, orar mais, buscar mais, estar aqui todo dia, é me voltar mais para Ti, é fazer o que precisa ser feito, é consertar o que precisa ser consertado, é fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, é andar segundo a Tua vontade. Fale isso para Ele, deixa Ele ouvir a sua voz, Ele ama ouvir você. Fale aí, amigo, amiga, do seu desejo, da sua vontade de ser disciplinado para fazer o que precisa ser feito. Graças a Deus, amigo. Glória a Deus por essa reunião de hoje. Pode dar um glória a Deus aí? Já escreve aqui embaixo, glória a Deus por essa reunião de hoje. Que reunião maravilhosa. Que reunião maravilhosa. Agora, ó, tem que praticar, viu? Praticar. E eu queria deixar uma palavra, até antes de você sentar, preste atenção nessa palavra que eu vou botar na tela para você. Coloca na tela, Ruba, por favor. Olha essa palavra. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Leia de novo. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Pode voltar para mim, Ruba. Amigo, nenhum agricultor colhe 100 por 1. Nenhum agricultor colhe 100 por 1. Isaac só colheu porque Deus o abençoava. Cada semente que ele plantava, 100 vezes mais. Porque ele semeou naquela terra. E essa igreja que você está assistindo esse culto é uma igreja que você pode semear para que nesse ano ainda você possa colher 100 vezes mais. Essa é a minha fé, nisso que eu acredito. Se você quiser e puder agora, vou colocar na tela, coloca na tela, Ruba. Esse é o Pix, essa é a agência, essa é a conta. Faz a sua oferta aí agora. Se você está com o seu dízimo aí guardado,
já faz o seu dízimo, já apresenta o seu dízimo, já apresenta a sua oferta, já apresenta aí o melhor que você tem para apresentar a Deus, se você quiser, se você sentir no coração. O Isaac plantou naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1. Se você não puder fazer isso agora, anota aí o número da agência, anota o número da conta, anota aí o Pix, e assim que você puder, você vai lá, faz a sua oferta, faz o que você sentir no coração, tá bom? Pode voltar para mim, Ruba. Eu tenho pedido 30 pessoas que podem me ajudar a pagar o aluguel aqui da igreja, que é o valor aproximado de R$3.000. O espaço, luz, impulsionamento da mensagem, R$3.000. R$3.000, gente, uma pessoa só pode resolver esse problema. Mas eu estou pedindo 30 pessoas que possam contribuir com uma oferta de R$100. Se você se sentir tocado para ser uma dessas 30, ninguém é obrigado. Se você se sentir tocado para isso, você faz a sua oferta de R$100, pega o comprovante e me envia no zap que está na descrição aqui embaixo do vídeo, me envia, que eu vou estar em oração para que Deus multiplique muitas vezes mais na sua vida. Se você quiser ser uma das 30 que vai dar R$100 para me ajudar aqui no aluguel, então faça isso. Se você diz, eu que só posso dar 50, 20, só posso dar 10, eu posso dar pouquinho, é pouquinho? Dá o seu pouquinho. Eu vou, claro, orar por você também, você está semeando, e quem semeia, colhe, né? Planta, colhe. A lei da semeadura é infalível, tá bom? Mas só se você sentir no coração, se você quiser, temos as despesas aqui que você sabe, então, se você se sentir tocado, fique à vontade para fazer isso, tá bom? Gente, todos os dias, 6 horas da manhã, a mensagem está no ar. É uma mensagem e uma oração. É rápido, tá? Você acorda aí, tem a sua vida corrida, mas assiste a mensagem, assiste a oração. Amanhã, segunda-feira, tem o propósito da chave, o ato profético das portas abertas e depois uma palavra que vai te ajudar muito, tá? 7h30 da noite. E na quarta-feira, a noite do poder, que eu queria que você também estivesse aqui para alimentar o seu espírito e receber o poder de Deus na sua vida, tá bom? Estou aqui com vocês, sou o seu pastor, vou caminhar junto com vocês para que, de fato, você possa chegar aonde Deus deseja que você chegue, tá bom? Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilha ele aí com seus amigos. Se não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve para não perder uma reunião como essa. Deus te abençoe, até a próxima!